Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Desvendando Chamados. Já aproveita, curte, comenta e compartilha, porque aí você se torna também um evangelizador digital, compartilhando esses testemunhos que a gente tem postado aqui no nosso podcast. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações para toda vez que a gente tiver lançando um novo episódio, você possa receber aí o aviso na sua timeline. E hoje eu estou aqui com a Fernanda agora que já biomédica, né? Já vamos considerar como biomédica, né? Glória a Deus. Coisa mais linda, a Fernanda vai trazer o nosso testemunho, ela vai trazer para nós o encontro dela com Jesus, como que tudo aconteceu e as transformações que essa mudança de rota traz na nossa vida. Fernanda, eu quero te agradecer do fundo do coração por você ter vindo, né, lá do continente, né, até aqui, trazer seu testemunho, doar seu tempo, vir com o coração disponível, né, para muitas vezes a gente vem aqui falando nosso secreto, nossas dores, e para que a gente possa ajudar nessa obra de Deus a tocar no coração, nas almas das pessoas. Então eu quero te agradecer do fundo do coração a tua disponibilidade hoje de estar aqui com a gente e pela confiança também de estar aqui compartilhando e nos ajudando nós no nosso chamado, né? E é assim que funciona. A palavra está contigo, pode falar. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra poder falar e no nome de Jesus e dizer como foi a minha caminhada e incentivar pessoas a se entregarem a Jesus, porque é a melhor escolha que a gente faz na vida. É a melhor escolha. E conta para nós como que tudo começou, quantos anos a Fernanda tinha, então, o que a Fernanda estava fazendo na época, por onde ela andava. Eu já comecei tarde, digamos assim, tarde para Deus nunca é tarde, né? Comecei no momento certo, mas eu já tinha uns 40 anos. Quantos anos tu tá agora? Eu tô com 45. Ah, tá. E... há uns 5 anos atrás, isso. Então. E eu tava passando, assim, por uma fase turbulenta com parentes. Coisa de família. Discussões, brigas. E aí eu disse, eu não vou mais falar nada. Eu não vou mais, sabe, isso estava me consumindo no trabalho, em casa. Eu disse, deu. Aí o que eu fiz? Bloqueei todo mundo. Não falo mais com ninguém. Sabe, foi muito simples. Deu, acabou. E ali... Só que isso, claro, tudo isso te traz uma angústia, só que eu não queria mais saber. E aí eu tava meio que surtando. Aí eu disse, não, eu não posso surtar, eu tenho que viver. E aí eu comecei a escutar, fui no YouTube e procurei coisas para ansiedade. E começou a vir coisas de pastores. E eu disse, vou escutar. Só. E daí eu comecei a escutar a pastora Thalita Pereira, que era uma série que ela estava fazendo sobre mulheres da Bíblia. Olha só. E ali eu me interessei por todas. Aí, sempre que eu tinha um tempinho, eu estava escutando ali as mulheres da Bíblia. Era a Ana, a Abigail, a Mari. Eram 20 mulheres que ela fez falando sobre, né? E as histórias delas. E é legal que tu vai te identificando. Então, assim, quando tu é criança que tu assiste desenho, tu vai te identificando com o personagem do desenho. Na Bíblia, a gente vai se identificando com os personagens da Bíblia. Ah, eu quero ser essa. Ah, eu sou essa. Ah, eu quero ser essa, mas eu sou essa. Entendi, adorei. É bem isso, né? E aí vieram outras passagens, né? De Tiago Brunet. E a história dele me tocou. A forma que ele fala me
me acendeu alguma coisa. É muito suave a fala dele, Exatamente. É muito clara, né? E aí a gente vai fazendo uma retrospectiva da vida, né? E o que é uma igreja evangélica? Porque eu tinha preconceito. Eu também era do time das com preconceito. Né? Imagina, eles são doidos, fanáticos. Gritam. Mas aí eu disse, não, eu quero ir então numa igreja. E já estava começando o hype dos evangélicos, né? Das igrejas e das coisas. Estava crescendo. Mas aí eu começava a falar para as pessoas das minhas rodas de amizade. É porque eu ouvi a pastora tal falando isso, porque o pastor tal, não sei. Daí as pessoas não estavam entendendo. Tipo, onde, né? O que tu tá fazendo, Fernanda? Eu disse, não, eu não sou crente. Tava indo na igreja. Eu ainda não estava indo na igreja, eu tava só no YouTube. Tava só no YouTube. E eu não sou crente. Tu ficou quanto tempo ali só no YouTube? Foi uns meses, assim. Aí eu escutava louvor, comecei a escutar louvor em casa. Aí a minha filha dizia pro meu marido assim, pai, a mãe tá maluca? Quantos anos a tua filha? Ela tinha 10. Pai, a mãe tá maluca. Porque ela só fica escutando essas músicas agora. E ele dizia, deixa ela nas maluquices dela, porque ele viu que foi algo que me fez bem. E eu fui sentindo, assim, uma coisa muito boa. E aí, à noite, antes de dormir, eu escutava sempre, e aquilo virou a minha vida. Eu disse, não, agora eu quero ir numa igreja. Aí, nessas coisas de YouTube, eu já tinha escutado o pastor Júnior, Batista lá da Mais de Cristo. Eu disse, eu gostei desse moço, ele é legal. E daí algumas pessoas que eu conhecia iam nessa igreja. Eu disse, olha, pode ser que seja essa. Mas aí eu descobri a tal da igreja do cinema, que foi fácil de convencê-los aí, porque era dentro do shopping, no cinema. Sim, eu já fui. Então, era muito... minha filha adorava, porque daí depois ia no shopping, né? E a gente ia eventualmente. Mas aí um dia eu disse, não, vamos nessa Mais de Cristo aí. Vamos ver como é que é lá. Porque o moço é legal. Chegou lá. Nada como ter um moço legal, né? Chegou lá. Não era um moço legal. Não era. Era um pastor, eu acho que colombiano, que estava pregando. A pessoa que estava traduzindo não estava encaixando. Não foi uma experiência. E eu saí. Que tu esperava, tu tinha uma expectativa, chegou lá, era outra. E eu saí assim, não, mas eu preciso voltar, porque tem alguma coisa. Aí tem a Mais de Cristo em Biguaçu, na outra semana eu disse, vou na de Biguaçu, porque aquele pastor de Biguaçu também é legal. Cheguei lá, adivinha, não era o pastor. Mas não era o colombiano de novo. Não era o colombiano de novo. Era outro. Era outro. Aí eu disse, tá, tudo bem. Aí eu comecei a ir na quarta-feira, à tarde, né? Daí era a pastora Elizabeth. Aí eu disse, não, mas é legal essa igreja. E aí eu comecei realmente a frequentar a igreja. E aí tu estava indo sozinha ali? Na quarta-feira eu ia sozinha. Ia sozinha. Aí até que ele foi numa quarta-feira à tarde comigo. Daí ele, opa. Daí a gente começou a ir no domingo com a família. Minha filha, ela dizia assim, eu tenho que ir na igreja. Eu dizia, tenho. Tu és uma criança, tu não tens opção, vai e pronto. E ela ia, e chegava lá, eu não forçava nada. Ela tinha que ir, porque não ia ficar sozinha. E ela ficava no celular. E eu deixo que o Espírito Santo vai agir ali. Né? Não adianta a gente forçar. E ali já fazia quanto tempo, mais ou menos? Ali já fazia um ano, mais ou menos. Que estavam nessa, isso. Entre vai, não vai, experimenta. E aí o Maxon começou a gostar, eu comecei a gostar, e a gente começou a se interessar muito, e ler a Bíblia. Aí a gente ganhou uma Bíblia igual a essa, que nos ajudou muito. Eu vou deixar ela aqui. Que nos ajudou muito, porque a gente tem essa coisa de querer entender, né? É porque ela é um alimento espiritual, né? É muito lindo, sabe, Fernanda? Quando eu comecei, nós também, tipo vocês, assim, né?
a gente foi ir, experimentava um pouquinho, ainda não tinha consistência no começo, então o começo ele é assim, né? Para uns já é tudo, já fui, já vou largar, vou mudar de rota. E para outros não, tu vai experimentando, tu vai vivendo, tu vai sentindo, né? E eu vejo assim que isso que a gente sente, que tu disse, eu me sentia bem, me fazia bem, é porque a gente não consegue entender, só depois que a gente estuda a Bíblia. Eu, quando estudei a Bíblia, ficou muito claro para mim. É um alimento espiritual. Até então a gente estava num lugar que a gente achava que estava alimentado espiritualmente. E aí quando você recebe alimento espiritual de verdade, o verdadeiro alimento espiritual, é quando você diz, opa, eu estava comendo feijão com arroz, mas tem filé mignon aqui, eu não conhecia. E aí tu recebe aquele alimento verdadeiro para o espírito, tu vai para casa com muita paz de espírito. E é ali que eu acho que entra o nosso início do despertar, né? Exatamente. E tu entende literalmente o significado de fome e sede da palavra. E por que Jesus disse lá para a samaritana que a água que ele tinha saciaria a sede? E que a pessoa não sentiria mais sede, né? Exatamente. Então é bem isso. E aí o Maxon veio comigo, sabe? Engajou. E aí a gente começou juntos, em casa, lendo Bíblia, estudando. E olha só, eu li isso aqui, o que tu acha? Eu interpreto assim, interpreto assado. Vamos para a Bíblia, vamos para o ChatGPT. Vamos para onde for para que nós consigamos para entender e repassar também. E tá acontecendo tal coisa na nossa vida. Não, mas isso é assim. E ali vocês ainda não tinham batizado? Não, a gente batizou faz 2 anos. Então foi um processo de quase 3 anos até o batismo? Tu começou com 40? Talvez tenha sido isso, mais ou menos, assim. Mas aí, só que parece que foi tão rápido agora falando. Enfim. E daí a gente batizou. A minha filha não quis batizar com a gente. E depois de 1 ano, ela batizou ano passado, eu acho. Um dia num culto ela disse, eu quero me batizar. Eu disse, glória a Deus, então vamos, né? Então hoje somos 3 servas do Senhor, eu falo que, né? Quantos anos ela tá hoje? Ela tá com 14. 14 anos. E aí a gente serve na igreja, ela serve na igreja, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só. Aí a gente vai entendendo, vai vivenciando, porque é importante também a gente congregar. Porque no começo também eu achava que não precisa fazer parte de uma igreja. Pra quê? Se eu consigo, se eu tenho todo o acesso em casa, pra que eu vou? Mas é muito importante. É uma cobertura espiritual enorme, né? Que você tem ali, você tem um aprendizado ali. Eu digo assim, que lá na igreja a gente carrega o tanque de gasolina, de aditivada, e aí a gente só vai mantendo isso durante a semana, né? Vai se reabastecendo com a oração, com a leitura bíblica, né? Mas o culto à igreja não tem. E depois que você entendeu, você quer que os outros também recebam. É automático que isso acontece. Tu diz, nossa, eu recebi, eu entendi, eu quero que mais pessoas venham sentir o que eu estou sentindo, mais pessoas venham viver o que eu estou vivendo, e aí começa a viver o chamado, né? E daí nessa parte eu tive que aprender muito no sentido de cada pessoa tem seu tempo. Como nós mulheres, a gente é muito de botar a mão, Como que a pessoa tá, sei lá, há tanto tempo na igreja e ainda não aprendeu isso? Aí um dia, o meu marido me falou, porque eu fui falar um negócio que eu tinha visto na igreja, daí ele me falou assim, cada um tem o seu tempo. E naquele dia, eu estava lendo a Bíblia, lá em Crônicas, que era o rei, eu não vou lembrar o nome agora, mas que foi rei aos 8 anos de idade.
Aquela passagem que eu li Foi o rei mais novo da história. Falava todo o processo dele de conversão. Então, assim, ele levou 10 anos para destruir todas as imagens. Depois ele levou mais não sei quanto tempo. Daí, nesse dia, eu entendi que realmente cada um tem o seu tempo. E que a gente não pode cobrar do amiguinho. E a gente, nisso tudo, a gente aprende muito a lidar com o próximo. Aos clichês, né? Seja a mudança que você quer no mundo. É isso, porque é tudo sobre tu e Deus. Tu não pode ficar se importando com... Tem que chamar, tem que evangelizar, tem que explicar, mas o processo é de cada um. Então, é tu com Deus, é a Karen com Deus, é cada um no seu tempo. No seu tempo. E a gente tem que aprender a respeitar isso. E como que foi, Fernanda, na tua vida? Porque assim, agora foi a vida familiar, né? Mas aí entrou a vida profissional ali. Aí, de que forma que essa caminhada impactou na tua vida profissional? Porque aí tu começou, tipo, tem um chamado aqui. Eu tenho um chamado espiritual. Todo mundo tem chamado, né? E como que isso começou a ruminar ali na tua cabeça? Porque é os processos que acontecem com nós. A gente conhece Jesus, aí a gente começa a ir no culto, aí a gente entra na Bíblia, e daqui a pouco tu diz, opa, peraí. E o meu chamado? Eu dava aula e tenho a clínica. Então, na aula... Tu dava aula de? Eu dava aula na graduação em estética. Tá. E aí, na aula, eu trazia muito essa coisa de Jesus, a minha experiência, no contexto da aula. Ou algumas coisas que as alunas falavam, vamos fazer não sei o quê. Eu dizia, não, gente, eu sou de Jesus. Eu não posso. Ou elas falavam alguma coisa, você tá... Não é que eu não posso, mas eu não quero, eu não participo disso, não me eu não convém. quero, não me convém. E na clínica começou... eu sempre oro muito para que as pessoas que entrem lá se sintam tocadas pelo Espírito Santo. Então hoje eu tenho os devocionais ali, o Café com Deus Pai, o Priorize Deus, uma Bíblia. Se a pessoa quiser chegar aqui e ler, ótimo. Sempre está tocando louvor. E se a pessoa não gostar, se ela vai num shopping, no mercado, numa coisa que está tocando uma música, nem sempre a gente gosta. Sim. Então é uma questão de posicionamento, que foi outra coisa que eu aprendi. Que tu te posicionar não é tu impor. Sim. É tu viver a tua vida em Cristo. Em Cristo. E quem quiser que me siga. E quem não gostar, que tudo certo. Exatamente. Isso é com ela, é um problema da pessoa, né? Exatamente. Então, é sobre isso, assim. Dessa forma, só que foi fácil, porque como eu já lidava com pessoas e eu já me preocupava com o bem-estar, porque ali profissionalmente... Eu digo que eu não trato disfunções estéticas, eu trato pessoas que têm disfunções estéticas. Então isso só veio a agregar, né? Só veio a me ajudar na minha profissão. Na tua profissão. E as dificuldades, os desafios, assim, sabe? Contigo mesma. Porque a gente entra em conflito, né? Por exemplo, assim, eu quando comecei a caminhada, né, eu era do meio acadêmico, da parte científica, e de repente eu comecei a trazer Jesus para isso, né? Jesus começou a fazer parte da minha vida. Claro que eu tive uma mudança de rota muito grande, né, que eu sempre falo. Primeiro eu estava totalmente no meio acadêmico, no meio científico, aí de repente veio esses 2 livros e tudo mais, e a minha vida começou a tomar outro rumo, assim, completamente diferente do que eu imaginava, sonhava ou projetava. Foi algo muito Karen, tu sonhou com isso? Não, eu não sonhei isso, eu não vivo um sonho. Eu vivo hoje o meu chamado, porque nem sempre o teu chamado é o teu sonho.
Às vezes a gente está idealizando, sonhando, não sei lá o que, não. O teu chamado é esse. Eu quero que a tua alma me sirva dessa forma aqui. E foi conflituoso para mim. Eu tive muitas noites que eu não dormia. Quando eu fui escrever o título do meu primeiro livro ali, As 10 Poderosas Soft Skills de Jesus, eu não queria botar Jesus. Porque eu pensava assim, nossa, o povo da academia vai me cancelar. Eu pensava na minha crença. Eu não pensava que eu estaria servindo para a obra e que esse seria o meu chamado. Eu tinha uma mentalidade que não era do reino, entendeu? Eu tinha uma mentalidade que pensava lá no que a pessoa vai pensar, o que as pessoas vão dizer de mim. Né? Daí eu venho de um modelo educativo que é bem católico. Né? Então o meu pai, por exemplo, meu pai não é vivo, mas o que ele ia dizer? Blasfêmia botar o nome de Jesus na capa de um livro para ter fundo comercial, por exemplo, né? Que é uma crença. Na verdade, a forma como é colocada é para tocar almas, para levar os olhos das pessoas para Jesus, né? No mundo corporativo, por exemplo. Então eu queria te perguntar isso, aonde que daqui a pouco tu olhou porque tu já veio para Jesus por conflitos familiares. Com certeza esses familiares não estavam nessa caminhada com Jesus. E aí, daqui a pouco, a Fernanda vem e está caminhando com Jesus. Assim... E aí rolou conflito. Conflito que eu digo não com as pessoas, mas aqui, sim, né, mentalmente. Eu lembro que um dia eu estava dirigindo e daí eu pensei assim, como que eu vou dizer para as minhas amigas que agora eu sou de Jesus, que agora eu sou crente, agora eu sou, porque antes eu dizia, não, eu não sou, e agora eu sou. Tipo, eu mesmo vou quebrar com o que eu falei. E eu disse, é assim, sabe, quem quiser ser meu amigo vai ser, e quem não quiser não vai ser, e tá tudo bom. E aí a gente começa a escutar as pessoas falando que, porque os amigos se afastaram, porque não sei o que, e tu vê que é isso mesmo, e que tá tudo certo. E que mesmo muitas pessoas que se afastam de ti, tu pensa nelas, tu ora por elas e tu quer trazê-las pro reino. Sim, E eu acho que é esse o jogo. É assim que... Tu começa a interceder por elas. Elas se tornam perseguidores e tu é intercessor delas. Exatamente. A minha mãe, quando a gente se batizou, minha mãe falou assim, meu Deus, Fernanda, tu se batizou e agora? O que tu não pode fazer? Adorei. Ô mãe, vem cá, vou te explicar, senta aí. Não posso mentir, não posso roubar, não posso trair meu marido, não posso falar mal dos amiguinhos. Mas é só isso? Eu disse, sim, é a vida normal que a gente leva, só que vigiando e orando. Se policiando para não escorregar, porque não significa que a gente não vai pecar. A gente vem da raça pecaminosa, pode ser batizado quanto for. O que significa que a gente está na guia do Espírito Santo e a gente vai tentar não escorregar e ele vai nos ajudar nessa, né? Mas uma coisa é muito interessante, assim, antes de tudo isso, porque daí hoje eu vejo e eu entendo. Eu já via ali o Espírito Santo me constrangendo, porque hoje quando ele me constrange, é a mesma coisa que eu sentia antes. É que a tua alma já tinha destino, né? Quando eu conhecia só de ouvir falar. E é muito interessante. Aí tu começa a ver o agir de Deus na tua vida antes. Muito, E o agir de Deus na tua vida quando tu realmente diz assim, me usa. Eu entrego a minha vida a ti. E aí, é engraçado, porque a gente acha assim, entregou a vida para Jesus, pronto, meus problemas acabaram. Mas o que eu falo? Deus não é amuleto. Deus não é aquele trevinho de 4 folhas que tu bota no bolso e diz, pronto, agora nada vai me ocorrer porque eu tô com meu Deus no bolso. Não é assim. Né? Eu lembro que quando eu comecei a escutar o Thiago Bruno, ele falava assim, tu pede paciência para Jesus, ele não vai te dar plim paciência. Ele vai botar a sogra morando na tua casa, ele vai fazer alguma coisa para treinar a tua paciência. E eu estou sentindo isso na pele, sabe? Eu também olhava assim, às vezes a gente ia na igreja, as pessoas davam um testemunho, e eu já cheguei a pensar assim, eu não tenho testemunho, porque eu não tive assim uma vida de
Porque geralmente as pessoas vão lá falar de agressões, de bebedices, de drogadição. E tu não teve. Tive, assim, algo que, sabe? Daí eu, tá bom, Deus, eu já sei. Então, assim, a gente vai sendo forjada em Deus, forjada no Espírito, fase turbulenta. Eu estou atualmente passando uma fase muito turbulenta. Eu ia te pedir isso agora. O que tu tá pedindo aí no secreto? Conta pra nós. Domingo, eu acho, a gente chegou em casa e eu falei pro Marcos assim, ó. Na quarta-feira a gente escreve o pedido num papelzinho e coloca lá pra pastor orar. E sei lá, um mês atrás eu botei assim, ó. Me ensina a ser obediente. E agora o que aconteceu? Aí simplesmente a vida está de cabeça para baixo por obediência. É desesperador. Pedir e recebereis, né, Fernanda? Mas aí eu só penso assim, ó. É conflitante, é angustiante, é preocupante. Mas eu só digo assim, glória a Deus, porque eu estou vivendo resposta das minhas orações. Sim. Porque às vezes a gente vê lá na rede social a pessoa assim, viajando, comprando, você quer. Obrigada, Deus, essa é a resposta das minhas orações. A minha resposta de oração é o que eu estou vivendo hoje. É aprender a ser submissa a Cristo. É aprender a ser obediente. É Ele me usar. É diminuir de mim e aumentar dele. É essas coisas que eu peço. Isso é muito lindo. E a gente tem que ser forte e perseverar. Agora eu tô pedindo força e perseverança para manter na caminhada. Eu lembro que eu vivia com meu marido, eu vivia falando, botando a minha mão, né? Que não sei se tu tem isso também, mas a mulher, ela bota muito a mão, assim, ela é muito pitaqueira, né? Daí eu tava num propósito de silêncio. Eu tava firme, pedindo para Deus, me ajuda a ficar com a minha boca fechada, não falar mais. Aí fiz um propósito de 30 dias. No 29º eu escorreguei. No 29º eu tava no propósito de oração firme ali, né? De jejum, oração, 30 dias para mim ficar firme, assim, para realmente mudar ali. Tinha coisas que eu não queria mais falar, botar minha mão, que era com ele, tinha que ser com ele. Eu escorreguei. E é isso que tu tá falando, né? O escorregar vai me forjando. Esse escorregar me fez, eu tive que fazer mais 30 dias, porque eu escorreguei, eu digo, eu vou começar agora tudo de novo. Mas eu vou agora só de gana, eu fiz 45 dias, daí eu consegui. Eu disse, não, eu vou conseguir. Mas é isso? Mas isso é a nossa forja, né? Às vezes a gente não entende aonde que ela tá, mas muita gente pede coisas materiais. Eu não acho errado pedir coisas materiais. Nós somos humanos, nós temos necessidade de pedir coisas materiais, né? Mas antes das coisas materiais, eu peço muito essas coisas que nem tu pede, sabe? Eu preciso escutar mais tua voz. Me ensina a te colocar em primeiro lugar. Às vezes eu escuto, mas eu digo, não, é do meu jeito, aí eu já me lasco. Entendeu? Porque é na hora que eu me lasco, entendeu? E é assim, só que é a nossa forja, né? Exatamente. E o legal é que a oração, ela te traz consciência. A gente não entende que quando a gente tá lá de joelhinho, orando, daqui a pouco tu tá ali e tu tá pedindo até pro Espírito Santo guiar a tua oração, porque tu já nem sabe mais fazer, porque tu virou uma máquina de repetição, né? E daqui a pouco aquilo vem e tu diz, opa, olha o que eu tô orando e tô pedindo, realmente eu precisava pedir isso aqui mesmo. E quando, sei lá, o irmão da igreja te fez alguma coisa, aí tu vai orar pelo irmão. Aí tu fala assim, ó, porque o irmão tem que ser mais, sei lá, mais maleável. Aí tu te dá conta de que é tu. Não, ele não tem nada, tu vai orar por ti, mano. É bem isso, quando a gente tá ali orando, vem um despertar de consciência muito grande. Então a oração, ela tem um poder não só de a gente querer ser atendido por Deus e de mostrar humildade, necessidade, dependência, mas de despertar em nós a consciência de tipo assim, ei, tu tá pedindo
para outra pessoa ter misericórdia das pessoas, mas e tu tem misericórdia da pessoa, porque tu tá aqui orando até meio com gana do que a pessoa fez para ti, né? É bem isso. É isso aí. É muito interessante, assim, as coisas, e o poder da oração, né? É. A oração tem poder de... E a oração... E eu sou muito fã do jejum, eu falo muito do jejum, porque quando veio a soma do jejum e da oração e que eu disse, nossa... literalmente Jesus naquele versículo, quando ele diz que tem castas de demônios que só são expulsas com jejum, com oração e jejum, ele fala oração e jejum, ele está dando uma arma para a gente combater o bom combate. Exatamente. Ele entregou assim, ó, em um versículo, ele está dizendo aqui, ó, pega a metralhadora que tu precisa aqui para a tua caminhada, para a tua jornada. E tem situações que só o jejum e a oração realmente conseguem te fazer abrir a mente, entender e ter força, porque o jejum, ele te dá força, ele clareza, te priva, né, do alimento físico e ele te dá força no alimento espiritual. Ele traz uma clareza mental, né, discernimento, foco, e aquilo tu fica atenta à voz, né? O pastor Márcio Madaloni sempre ensina, eu sempre falo aqui, eu nunca... que ele diz que o jejum é o cotonete do Espírito Santo, e é isso aí, limpa. Diz, tu não tá entendendo qual é o caminho que tu tem que ir? Ora e jejua. Tu vai entender qual é o caminho que tu tem que ir, e tu não vai errar, porque a gente não enxerga o que tá atrás da porta no culto, né? E então é isso, assim, aí hoje a gente tem o costume de jejuar em casa, né? Só que às vezes eu falo do nada. Vamos jejuar. Não, calma, preciso me... Mas eu sou assim, o meu jejum, ele vem do nada, tipo, quarta-feira passada foi um dia que eu pensei, eu vou fazer jejum, mas aí eu fico, não sei se eu faço, se eu não faço... E de repente o Espírito Santo me disse, vai. E aí veio toda aquela fala quarta-feira passada. Exato, depois daquilo eu disse, tá, entendi. Obrigada. Né? Então é muito interessante, assim, as formas que Deus fala contigo. Não precisa ser um som audível. Ele te mostra nas circunstâncias. Sim. E tu tem que estar sempre disponível. Né? Então tu tem que vigiar muito a questão, por exemplo, de bebida alcoólica, né? Quando eu me converti mesmo, eu pensei que o difícil ia ser, eu não vou poder beber. Mas crente pode beber, só não pode se embebedar. E daí a gente fica nesse complexo. Mas é só uma tacinha de vinho. Mas é só... E eu entendo hoje que a gente tem que estar sempre disponível para o Espírito Santo. 24 horas. Se eu estou, por exemplo, numa roda de pessoas, onde elas estão bebendo, eu estou ali também, eu tomei um golinho, e eu vou falar de Jesus, eles vão dizer o quê? Beber, eu estou falando de Jesus. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem que vigiar. E daí, se sem entorpecentes já é difícil discernir, tu imagina assim, né? Porque a bebida alcoólica, ela intoxica, né? O espírito, então ali dificulta mais ainda a voz. A gente já está em tempos difíceis de escutar, porque a gente vive num mundo muito barulhento mentalmente, né? Tanto que quando a gente vê Jesus ele se retirava em silêncio e oração, porque ele ia acalmar a mente, ele saía do barulho, né? Ele precisava se colocar numa condição de escuta, de silêncio, de comunhão, né? Olha o tamanho do chamado, da missão, né? Não ia ele passar por isso, ele era humano, ele tinha todas as condições limitantes humanas que nós tínhamos, assim, né? De dor, de tristeza, de aflição, tanto que ele chora no Getsemane e sua sangue, né? Então não se... E ele, mais uma coisa que ele ensina para nós, né? Se retira em silêncio e oração para acalmar a mente, para escutar o direcionamento, para entender o caminho.
Lá na igreja a gente tem o IGCs, né? Que são os grupos de comunhão, as células. E nosso GC, a gente tem um GC de empreendedores. E daí a gente estava falando sobre, um irmão falou que ele perdeu um funcionário e ele foi pro operacional para ver como é que é. E aí eu fiquei refletindo, eu disse, Deus veio pro operacional para nos ensinar como é, que é o que a gente tem que fazer no mundo corporativo, que é importante ali que o CEO, o diretor, que ele saiba tudo, todos os fluxos, tudo, como que faz, até para dar o exemplo. Sim. E ele veio em forma de Jesus para nos ensinar e sentir na pele. Isso. E isso é muito bonito, assim, ó. Tu conhecer Jesus de ouvir falar é uma coisa, tu conhecer Jesus de tu querer viver aquilo é completamente diferente. De tu entender, eu sempre falo assim, eu sempre acreditei em Deus. E Jesus, para mim, era o cara que tinha morrido na cruz. Agora, quando tu entende a ressurreição, o motivo e o tudo, poder desse propósito divino por trás da cruz, né? Exatamente. É muito edificante, assim. Ó. Tem uma coisa que eu sempre digo, e eu era das pessoas que, Deus está comigo, Deus está sempre comigo, porque eu acredito em Deus, porque eu faço a minha oração, né? Mas era uma oração assim, ó, tchau, né? E aí eu fiquei pensando assim, não, Deus, ele realmente, ele tá sempre comigo. Quem não tá com ele sou eu. Eu não me relacionava com Deus. Eu não me relacionava com Jesus. Eu falava de Jesus, falava de Deus, dizia, não, ele tá sempre comigo, mas teve um dia que eu disse, opa, e eu? Será que eu estou com ele? E aí foi quando... que hoje a gente traz a rotina de alma, que a gente ensina para as mulheres num movimento que a gente tem, um movimento Conectadas com Cristo. Então, esses livros que eu tenho meus, todos eles levam para a rotina de alma, né? Então, é uma coisa que eu sempre digo, ali, gurias, Deus, ele tá sempre, ele é o nosso Criador. Então, ele tá sempre com nós. E Jesus também, mas nós é que não estamos. Será que tu acorda e conversa com ele a primeira hora da manhã, com quem é que tu conversa? Sim. Né? Então, é uma coisa que é uma frase simples, mas que ela te faz pensar muito, né? Ele tá comigo o tempo todo, mas eu não tô com ele nunca, porque eu não tenho tempo para ele. Eu tô sempre no batidão da vida, do dia, que nem eu falo, correndo atrás da máquina para pagar boleto, para me virar, e onde é que tá ele, né? É o que eu digo antes, né, desse meu processo de conhecer Jesus, é justamente isso. Eu vejo o agir dele na minha vida lá, quando eu não era com ele. Mas ele sempre esteve comigo. Esteve lá. Tu que não estava com ele como deveria, sempre teve me constrangendo, sempre teve me protegendo, sempre teve me suportando, me sustentando, sempre. Né? Então, até agora, assim, nos percalços que a gente passa, nas dificuldades, que eu ainda estou tentando entender muita coisa, mas eu penso, gente, se antes ele fazia tudo isso por mim, por que agora não vai fazer? Só que agora eu estou mais disponível. Então, agora eu tenho a obrigação de aprender. E você agora tem tempo para ele. E eu me disponibilizei a isso. E eu peço por isso. Então, isso aí. Glória a Deus e aleluia, vamos lá. E você busca ele, né? Você sabe que ele está sempre ali na sua vida, sempre disponível, mas você está buscando, é que nem eu vejo hoje, eu busco ele todos os dias, várias vezes ao dia. Né? Eu busco ele não só em oração, mas no estudo bíblico, no louvor, né? Tá tomando banho, tá lavando louça, tá, né? Fazendo mil e uma coisa que a gente faz, cuidando dos filhos, eu tô sempre buscando ele, porque eu sei que ele sempre está ali, mas agora eu busco ele diariamente e várias vezes durante o dia. É isso aí. É isso aí. Fernanda, e a mensagem? Que mensagem tu entregaria para essas pessoas que vão nos escutar, que vão escutar tua história, teu testemunho? Que mensagem tu iria dizer,
Lá eu tava, era desse jeito, agora é daqui. Eu te digo, ó, larga a mão e vem pra cá. É justamente isso. Se permita. Se permita ser dominado, ser envolvido pelo Espírito Santo. Porque é a melhor coisa que a gente faz. É uma entrega inexplicável, né? E quando tu acredita realmente na existência, por mais dificuldades, por mais coisas que te aconteçam, tu sabes que tem uma força maior te sustentando. E tudo é um aprendizado, nas batalhas, nas alegrias, porque também a gente não pode esquecer de, na alegria, louvar a Deus. Porque às vezes está tão turbilhado, está tão turbulento, que quando acontece alguma coisa, tu relaxa. Não relaxa. Continua, segue firme, segue o teu propósito, porque é uma caminhada que vale a pena. Vale, né? Vale muito. É muito lindo. Tem uma coisa que eu digo assim, ó, quando a gente caminha com Jesus, o antes e o depois, né? A gente vai passar por desafios, a gente vai passar por dificuldades, mas quando a gente opta por caminhar com Jesus, a gente vai passar por dificuldade só o que é necessário. Quando a gente está na outra caminhada, antes de caminhar com Jesus, a gente está passando por sofrimentos desnecessários, por dificuldades desnecessárias, porque a gente está fazendo tudo pela nossa mão, do nosso jeito, conforme a forma que a gente acredita, pensa e aprendeu. Mas quando a gente caminha com Jesus, ele assume o comando. E aí é diferente, porque tudo que você passar vai ter propósito divino. Mas quando você não está caminhando com Jesus, nem tudo que você passa tem propósito divino. Tem um monte de teimosia em cima de ti, crenças e coisas. Então, quando você não caminha com Jesus, é a diferença de caminhar com Jesus ou não caminhar com Jesus. Quando você não caminha com Ele, você está passando por muitas dores, sofrimentos, perdendo dinheiro, tempo, energia, né? Porque a gente ainda não entendeu que é Ele que manda, é Ele que comanda, é Ele que guia, e que Ele morreu na cruz, o sangue dele derramado foi para isso, né? Então, quando a gente opta por essa mudança de rota, sem se preocupar com o que os outros vão pensar, sem se preocupar se o parente vai gostar ou não, o que o fulano vai dizer, o que o ciclano vai dizer. Eu sempre digo, não pagam nossos boletos, não fazem nada por nós. Se a gente precisar de algo, a probabilidade é enorme de a gente não ter uma mão estendida, mas a mão de Jesus vai estar estendida. Essa vai estar, então caminhe com quem você tem certeza que sempre vai estar com a mão estendida para você. Exatamente. E ainda eu acho que algumas coisas na vida a gente precisa passar. E eu vejo muito a mão de Deus assim, ó, em detalhes de coisas que eu estou passando ou que eu passei agora com Jesus. Então assim, ó, foi no tempo onde eu já conhecia Jesus. Talvez se eu tivesse passado por situações semelhantes lá atrás, não teria dado certo. Olha só. E agora, então, eu sempre penso assim, que ele esperou eu realmente me entregar para assumir o comando. Exatamente. É isso aí, lindo demais. Gente, a gente chega ao fim, encerra aqui o nosso podcast lindo com a Fernanda, com a voz doce dela, cheia de amor no coração. Ela trouxe para nós a história dela, a caminhada dela, o testemunho dela. Mais uma vez quero te agradecer pela tua generosidade, pelo teu amor, pela teu comprometimento com Deus, né? A gente sabe que você veio até aqui não pela Karen, mas por Deus, para trazer teu testemunho e fazer parte do
do meu chamado, do chamado do Raul e honrar o teu, porque aí a gente junta e todo mundo transborda junto, né? Então, quando a gente caminha com Deus, com Jesus, é assim, o transbordar ele é coletivo, ele não é só na vida de uma pessoa. Então, quero te agradecer do fundo do coração, não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não, eu quero agradecer o convite também e é isso. É isso então, gente, aproveita, curte, comenta e compartilha, porque é uma forma que você tem de evangelizar digitalmente aí junto com nós. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber a notificação toda vez que a gente dispara aí um novo episódio. Obrigada do fundo do coração por você estar recebendo, se propondo a receber e a compartilhar esse testemunho que é tanto para a sua vida quanto para a vida aí de muitas pessoas. Obrigada mesmo, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, pessoal.